dias 8 e 9 de maio, a cidade de Sumaré sediou a etapa estadual livre do 5º Congresso Nacional do PT, que reuniu diferentes tendências do partido. Com a presença do presidente Rui Falcão e centenas de militantes de mais de 60 municípios, o evento apostou em um formato que resgatou a forma tradicional de organização petista. Os custos foram cotizados e um dos mais antigos assentamentos paulista ofereceu hospedagem solidária para abrigar a militância. O primeiro dia de debates priorizou a análise da conjuntura e contou com a apresentação da CIA de Teatro Fulano de Tal. Nós estamos vivendo um momento em que, depois de 12 anos de valorização salarial, de programas sociais, de investimento na educação e na saúde, e sem ter condições de aumentar as formas de taxação, que o senso comum hoje é que não pode criar imposto, nós mesmos, tem imposto, queremos pagar imposto e tal, não há possibilidade de manter o padrão de vida da maioria dos trabalhadores sem aumentar a receita, sem criar impostos sobre grandes fortunas, sobre grandes heranças, taxar a especulação. Eu quero falar também do otimismo que me anima. Em cada lugar que a gente vai hoje, tem companheiros dispostos a ajudar a mudar o PT. Eu dei uma contribuição agora, os companheiros que quiserem estar no site do PT, chama Mudar o PT para continuar mudando o Brasil. Nós temos que fazer uma reflexão sobre o nosso partido. Nós não vamos retornar aos anos 80, até porque o Brasil de hoje não é mais o Brasil dos anos 80, felizmente. O Brasil que mudou muito por nossa causa. Mas é verdade também que nós precisamos retomar alguns valores daquela época. Mas eu quero te dizer que eu estou muito feliz em presidir o Partido dos Trabalhadores, porque eu sei que eu não estou só. Eu sei que eu tenho junto comigo, da Presidenta da República até o militante mais humilde, os milhares e milhares de filiados e filiadas, muitos anônimos, mas que sei que estão dispostos a dar a vida, como muitos já deram no nosso país, construindo a democracia e construindo o Partido dos Trabalhadores. Esse momento da história da humanidade, em particular, da história do Brasil, qual é o balanço, qual é a reinvenção que nós precisamos fazer para enfrentar esse novo tempo histórico? Ou a gente tem a capacidade de construir e debater e enfrentar e construir de forma horizontal a participação popular, ou as mudanças não se sustentarão, porque não são dádivas que ninguém vai dar de graça. Esqueceu-se um fundamento básico da economia política, de que quem produz de uma agulha ao avião mais moderno no mundo inteiro é a classe trabalhadora. A classe trabalhadora produz tudo isso em troca de um salário, mas ela produz os impostos que são pagos, ela produz os juros que o capitalista paga e recebe em troca disso o seu salário, que é uma ínfima parte de toda a sua produção. E nós precisamos politizar isso, isso dá sentido e unidade e identidade de classe. Nós estamos vivendo um momento que não é novo do ponto de vista político, porque consenso e coerção sempre se juntaram, sempre se conjugaram. O Estado escravagista, que nós podemos dizer que é um estado de coerção quase absoluta, produzia consensos para manter aquela situação, ideologias para manter aquela situação. Muito mais no capitalismo, é necessário e fundamental a produção de consensos na sociedade para justificar processos coercitivos. Esse é o papel da produção de consenso. Produz-se consenso para justificar processos, seja de aprovação no Congresso Nacional que nós temos, de projetos que regridam e transformem em perca de direitos, como também processos de criminalização contra as organizações sociais. Essa é a lógica do capital com a terceirização.
Essa lógica produziu fragmentos, diferenciações de classe. Se nós não entendermos isso, como organizar as novas classes trabalhadoras desse tempo histórico? Isso não é novidade, companheiros e companheiras. Isso é parte da lógica. E nós também não tivemos a capacidade de enfrentar os grandes meios de comunicação. Tanto assim que nós temos 500 mil boletins, até deputados, etc. E nós não temos ainda um jornal nosso produzido por nós em nível nacional. Isso é uma vergonha para nós. Uma vergonha, um absurdo. Quero dizer que também nós separamos a luta econômica da luta política. E à medida que a gente separou a luta econômica da luta política, nós relegamos ao movimento social, ao movimento sindical, a tarefa de fazer a luta econômica e ao partido a tarefa de fazer a luta política. Qual é o problema dessa diferenciação? É que muitas vezes o movimento sindical e social fica só na luta econômica e incorre no grave erro do economicismo. E, por vezes, o partido se distancia tanto da realidade social vivida pela classe trabalhadora que se transforma também numa burocracia. Não dá para separar as duas coisas. É um erro separar as duas coisas. Tem que fazer a luta econômica mais elementar, mas tem que politizar a luta econômica. Porque o sujeito da luta econômica, se politizado, virá a ser o sujeito político e das lutas políticas também. Então, companheiros e companheiras, eu sou daqueles que acreditam que ninguém luta se não sabe por que luta, e ninguém luta contra aquilo que não conhece também. É tarefa da militância politizar o debate. É tarefa da militância discutir essa problemática e outras. É tarefa da militância, contra o ódio destilado pelas elites, se preparar para a argumentação. Reagiremos ao golpismo, seja qual ele for e de onde vier. Mas para reagirmos ao golpismo, temos que estar preparados para a reação. E ao longo de tantos anos, fomos desmobilizados, desideologizados. Eu não canso de dar um exemplo, que às vezes eu entro nos encontros do PT, e aí começa a tocar aquela música do boi, garantido e caprichoso. Parece que o vermelho vem da disputa dos bois de Parintins. Não, não vem. Vem do socialismo, das lutas, de Tiradentes, de Palmares, da balaiada, da sabinada, da Revolução dos Alfaiates, do confessado, vem do sangue crucificado de Cristo, que enfrentou o poder romano, vem da Inquisição, que matou milhares e milhares de pessoas indefesas e acusadas, vem da direita, contra o Opus Dei, que mandou matar tanta gente na Espanha. Então, o nosso vermelho é a luta, é a cor do sangue dos nossos mártires. E não adianta dizer para eles que nós somos cor-de-rosa, estamos até amarelos, para mentir, para disfarçar, para que eles nos aceitem. Porque quando eles saem para a rua, não pensem vocês que eles vão querer nos tratar como pessoas civilizadas, como adversários. Nos tratarão como inimigos, como fazem os fascistas, que eles são. As atividades continuaram no dia 9 de maio, com debates sobre os desafios e perspectiva da esquerda. Há um risco, não só de nós perdermos a presidência da República em 2018 ou antes, se eles puderem, como há um risco da legenda do PT ser cassada ou ser inviabilizada de funcionar. Além disso, há um risco imenso para a classe trabalhadora. O 4330, que agora tem outro número no Senado, ameaça retroagir os direitos sociais a uma época pré-consolidação das leis do trabalho.
O distritão, ou o voto distrital, arrebenta com a representação democrática nas Assembleias Legislativas, Câmaras e no Congresso Nacional. A gente vai retroagir a época em que não havia representação proporcional, portanto não havia representação adequada das minorias. E isso vai afetar a presença ainda mais da classe trabalhadora, dos negros, dos pobres, das mulheres, dos jovens, no Congresso e nas câmaras em todo o país. Existe uma ameaça de retomada da privatização da Petrobras. E não vem só da direita essa ameaça. O ministro das Minas e Energia do nosso governo, nos Estados Unidos, falou da possibilidade de mudar o papel da Petrobras e, portanto, na prática, destruir a lei da partilha. E, além disso, no âmbito da cultura, das relações sociais, das relações ideológicas, há um retrocesso brutal e o símbolo disso é a maioridade penal. E tudo isso junto compõe um quadro de ameaça para o Brasil, porque significa que o Brasil, a continuar este curso, vai voltar à condição de quinta roda do carro, ou seja, um país submisso aos interesses dos Estados Unidos. Por isso a gente tem que ver o risco que a gente está correndo e analisar friamente o que está ocorrendo nas relações entre os estados em âmbito internacional, na relação entre os partidos aqui no Brasil, na relação entre as classes sociais, e sem nenhum tipo de romantismo. Nós não somos um partido que possa chegar dizendo, nós temos um grande passado pela frente, e ficar rememorando tudo aquilo que a gente já fez. Não adianta nada. Está em curso hoje no mundo uma contraofensiva, e aqui na América é muito forte uma contraofensiva da direita. O que está ocorrendo no Brasil ocorre na Venezuela, ocorre na Argentina, ocorre em menor medida em outros países. Só que, curiosamente, o Brasil é hoje o elo mais fraco. É o país onde a direita corre o risco de vencer com mais facilidade essa disputa. É o país onde a esquerda corre o risco de ser destruída. Grande parte da crise fiscal hoje é produto das desonerações que nós proporcionamos às grandes empresas privadas, e elas não ampliaram o emprego, o salário e reduziram o preço dos produtos por causa disso. Elas recompuseram a sua margem de lucro, pagaram as suas dívidas e continuam ameaçando os trabalhadores de demissão, como recentemente no ABC. Nós não tocamos no oligopólio da mídia. Aliás, nós continuamos financiando o oligopólio da mídia. Os ataques que são feitos contra nós são pagos com dinheiro do povo, que nós ofertamos, porque nós não alteramos nem mesmo grande parte do uso dos recursos da publicidade federal. Quais são os planos do lado de lá? O setor mais deslocado quer fazer um impeachment o mais rápido que for possível. O setor mais inteligente prefere nos impor uma derrota brutal em 2016 e nos sangrar para nos ganhar em 2018, sem que nós possamos posar de vítimas. Essa é a posição do setor inteligente da direita. E tem grande chance dessa posição prevalecer. Não porque eles sejam hábeis, necessariamente, embora sejam, mas porque os nossos erros estão facilitando esse caminho. O que fazer diante disso? Primeiro, nós temos que retomar os nossos contatos, o nosso trabalho cotidiano, a nossa mobilização de rua junto à classe trabalhadora. Esse é o centro do problema. Se nós não recuperarmos apoio majoritário na classe trabalhadora, nós seremos destruídos. E isso envolve suor, envolve retomar a capacidade de estar na rua, envolve retomar a capacidade de trabalho de base, e envolve também capacidade de reconhecer os erros. Em segundo lugar, construir uma frente democrática e popular com todos aqueles setores de esquerda que estiveram conosco no segundo turno de 2014. Em terceiro lugar, mudar a linha do PT. E mudar a linha do PT não é fácil, porque significa adotar uma estratégia que não seja mais a estratégia da conciliação com a direita, da conciliação com o grande capital e da conciliação com o oligopólio da mídia, mas adotar uma estratégia de derrotar a direita, derrotar o grande capital e derrotar o oligopólio da mídia, numa situação em que a gente está na defensiva. Teria sido muito melhor fazer isso em 2003 e não agora.
Só que é agora que o partido se deu conta que precisa fazer isso. Então, aquilo que a gente tem que tirar de nós, na minha opinião, hoje, além das ilusões, é qualquer traço de covardia. Nós temos que enfrentar o debate entre nós e enfrentar a direita sem medo. Porque quem tiver medo vai ser triturado nesse processo. Os nossos adversários conseguiram dividir a classe trabalhadora. Então, conseguiram colar em nós, claro, com muito auxílio dos reflexos da crise econômica, conseguiram colar em nós essa, digamos, uma antipatia, né? Ou no mínimo uma perplexidade, ou no mínimo uma extrema dúvida sobre nós, em boa parte da nossa base social. Mas eu acho que esse debate, hoje, vai nos permitir avançar naquilo que foi o tema colocado aqui, quais os desafios e a perspectiva da esquerda no Brasil, porque aquilo que acontecer com o PT, aquilo vai acontecer com a esquerda brasileira, e por isso, nesse momento, ampliar o nosso trabalho conjunto com outros setores de esquerda, fazer aquilo que a gente diz há muito tempo que tem que fazer, que é retomar nossas intensas relações com a base social. Nós devemos sustentar o nosso partido, nós devemos financiar o nosso partido, por mais que isso pese no nosso bolso, os assalariados e tudo mais, mas para a gente ter essa legitimidade, para a gente poder dizer em alto e bom som os nossos deputados federais, deputadas federais, estaduais e tudo mais, e que nós não temos rabo preso com ninguém, né? E que o Partido dos Trabalhadores é nosso e nós financiamos. Nós não queremos dinheiro de empresários, nós não queremos, porque não compete a nenhum eleito pelo Partido dos Trabalhadores defender o interesse da classe antagônica aos nossos interesses. Nós temos lado, nós somos do lado da classe trabalhadora, nós temos que construir um país cada vez melhor, que distribua a renda, enfim, que promova a justiça social. Foi para isso que nós viemos. Foi para isso que nós viemos. Esses são os nossos valores. Em seguida, os militantes, divididos em 4 grupos, debateram os temas: o PT no estado de São Paulo, reorganização interna do PT, o PT e a comunicação e o PT e os movimentos sociais. Ao final do encontro, as propostas dos grupos foram apresentadas e os deputados João Paulo Rilo e Carlos Neder encerraram a etapa estadual livre do 5º Congresso. Essa etapa não tinha por objetivo aqui a orientação absoluta de quem vai ser delegado e vai votar. Não tinha. Até porque isso não teria condição de acontecer. Ela cumpriu muito bem a etapa do fomento da discussão política livre. Não foram poucos os militantes que chegaram na gente e falaram assim, comentaram: há muito tempo eu não participava de um evento desse. Eu não sentia esse cheiro e essa sensação do PT, de companheirismo, sabe? De despreendimento. Porque eu acho que nós estamos num momento tão difícil, numa corda bamba, né, tão trêmula, que qualquer possibilidade de recuperação do passado nos alimenta. A recuperação de uma coisa que nós já tivemos nos alimenta muito. Então, eu senti particularmente que cumpriu muito essa função. Um apontamento, radicalizar na oposição ao governador Geraldo Alckmin, ao PSDB no estado de São Paulo. Isso é mais do que necessário. Radicalizar, a agenda unificada. E o PT tem que ter um programa no estado de São Paulo. Essa etapa também, ela leva no seu nome uma etapa estadual por isso, né? O estado de São Paulo, o PT do estado de São Paulo tem que ter um projeto, tem que aprofundar o programa, aprofundar a crítica e uma oposição mais radicalizada, né, ao governo do estado. Eu acho que o que nós fizemos aqui é tão importante que não é justo que isso seja apenas uma etapa de um encontro estadual e depois de um congresso nacional. Acho que nós deveríamos transformar isso aqui, ampliado, dialogando com outros setores, num fórum de esquerda dentro do PT. Nós focamos o debate no PT nacional, mas é claro que a situação em São Paulo repete numa escala superior os problemas que nós observamos hoje no PT em âmbito nacional.
cada um de nós aqui sai convencido a partir das ideias que ouviu, que pôde debater, e sai com compromisso também de colocá-las em prática, como foi dito aqui pelo Walter, nada como lembrar da ideia da praxis, né? Que é articular a teoria e a prática de um modo coerente. Parabéns a todas e todos que aqui estiveram.